Opa, seja bem-vindo. Se você é novo aqui, prazer. Meu nome é Luiz. Estou criando um canal novo sobre comentários de partidas de futebol, talvez até comentários de futebol, sobre contratações e tal. É um canal bem novo, então comecei ontem, então ainda não vai ter microfone, não vai ter edição foda, espero que me entendam, principalmente aos palmeirenses. E queria conversar um pouco com vocês sobre o jogo de hoje. Que jogo, que jogo absurdo do Palmeiras. Se vocês verem meu vídeo antigo, meu vídeo de ontem, que eu comentei sobre Racing e Flamengo, em certos momentos do vídeo eu falei sobre o Palmeiras. Falei que o Palmeiras, que existem dois times do Brasil atualmente que tu não pode desconfiar, que tu não pode dar como ganho, como desclassificado em um campeonato. E esses dois times eu falei que eram Flamengo e Palmeiras. Se quiserem saber mais sobre o Flamengo, eu recomendo que assistam o vídeo de ontem, principalmente sobre essa minha fala. Eu acredito que você vai gostar. Mas falando sobre o Palmeiras, o jogo de hoje mostra que eu não estava errado. O jogo de hoje mostra que o Palmeiras é um time indiscutível, que o Palmeiras é um gigante brasileiro, mas não tem mundial. Ok, tudo certo, Palmeiras pode até não ter mundial validado pela FIFA, mas não podemos tirar. Será que assim fica da hora? Acho que é assim, né? Ok, mas não podemos tirar, não podemos invalidar o tamanho que foi a conquista de 51, tanto para o Palmeiras como para o Brasil. E já vamos falar isso aqui, eu sou clubista, eu amo o Flamengo acima de tudo relacionado ao futebol, mas eu também amo futebol. Então, mesmo eu sendo flamenguista, eu não vou desmerecer outros times, outras conquistas de outros times. Ou sei lá, invalidar a arbitragem. Se eu for comentar sobre algum jogo tiver erro de arbitragem, eu vou falar. Se for erro a favor do meu time, eu vou falar. Porque eu não sou esses dodói clubista que cobra coisa para um time, mas se for pro meu time eu vou passar pano. E sobre o jogo de hoje, que jogo absurdo fez o Palmeiras, que virada absurda conseguiu o Palmeiras, que treinador absurdo é o Abel Ferreira. Cara, naquele jogo contra a LDU, no 3-0, eu vi gente falando que tinha acabado o ciclo do Abel no Palmeiras, que não dava para renovar, que ele já não vinha bem. Mas, cara, é um treinador com 3 finais de Libertadores em 5 anos. 2020, 2021, aí passou 22 em branco, 23 em branco, 24 em branco, 6 anos. 20, 21, 22 em branco, 23 em branco, 24 em branco e 25, isso. Em 6 anos ele tem 3 finais de Libertadores. Isso é algo absurdo. E detalhe, agora é a terceira, mas as 2 anteriores ele já foi campeão. Ele foi campeão das 2 que ele participou. Uma delas em cima do Flamengo, né? Inclusive, teremos Flamengo X Palmeiras. Eu tava torcendo pro Palmeiras, eu admito. Eu sou flamenguista doente, mas eu estava torcendo pro Palmeiras porque eu quero muito essa final contra o Palmeiras. Eu acho que se o Flamengo for campeão dessa Libertadores, eu vou ficar mais alegre por ser em cima do Palmeiras do que por ser campeão da Libertadores em cima de uma LDU, por exemplo. Eu vou ficar mais feliz de ganhar essa Libertadores em cima do Palmeiras se ganhar, né? Do que ganhar em cima da LDU. Obviamente, se for para ganhar, eu preferia que fosse a LDU, que seria um adversário mais fácil. Mas eu tô confiante, eu acho que vai dar Flamengo aqui. Eu entendo que vocês palmeirenses vão falar que vai dar Palmeiras. Eu tenho um certo medo. Mas vamos ser sinceros aqui. Tanto flamenguista quanto palmeirense vai estar com medo desse jogo. Porque é um jogo que dá medo mesmo. Dá medo pra porra. Tu é doido, né? Imagine o Flamengo perder outra Libertadores em cima do Palmeiras.
e ainda viu o Palmeiras ser campeão brasileiro também em cima do Flamengo. Ou imagine o Palmeiras perder a Libertadores e o brasileiro pra cima do Flamengo, o Flamengo ser campeão em cima do Palmeiras, no caso da Libertadores do Flamengo. Mano, querendo ou não, são dois times que estão rivalizando de forma enorme no futebol brasileiro. São dois times que nos últimos anos são os maiores. Eu não falo historicamente, eu falo sobre os últimos anos. Então, nos últimos anos, são os maiores times do futebol brasileiro fazendo uma final de Libertadores. São os dois maiores times do futebol brasileiro nos últimos anos disputando o Brasileirão ponto a ponto. O Palmeiras está 1 ponto à frente do Flamengo. Vocês têm noção da magnitude, do tamanho que é isso, do tamanho que é um Palmeiras x Flamengo numa final de Libertadores, enquanto também estão brigando pelo Brasileirão? Isso é algo extraordinário, isso é algo gigante, isso é algo histórico para o futebol brasileiro. Por isso que eu queria tanto essa final, por isso que eu queria tanto que o Palmeiras passasse, e por isso que ontem eu afirmei que o Palmeiras passaria hoje. Porque já era uma certeza, eu já tinha essa certeza, o Palmeiras hoje ia se classificar. Agora vamos falar um pouco sobre a LDU. Que time patético, que time ruim, que time horrendo, que time medroso é a LDU. E isso me faz pensar muito. Lá na altitude, a LDU ganhou de 3-0, tendo esse mesmo time contra o Palmeiras. Isso me faz pensar o quão impactante, o quão devastador para o futebol é a questão da altitude. Se vê hoje muitos times bolivianos, equatorianos, tendo que usar a altitude porque não tem como trocar de frente com a elite. Até a seleção da Bolívia precisou fazer isso, vai ir contra a seleção brasileira. E o quão impactante é a altitude de verdade? Será que já não está na hora da Conmebol tomar uma atitude sobre isso? Meter a mão ali, porque é algo que é injogável. Tem casos e casos de jogadores que passaram mal na altitude. É injogável os jogos lá. Não tem como jogar. Nunca que um Palmeiras tomaria 3-0 da LDU. Fora a ocasião lá na altitude. Nunca que um Flamengo tomaria... Me fala, eu não lembro algum time aí da altitude que goleou o Flamengo. Mas teve, eu lembro que teve. Sabe, qualquer time da elite, eu não falo só de Palmeiras, eu não falo só de Flamengo, eu falo de Botafogo, São Paulo, qualquer time da elite que vai jogar na altitude não vai conseguir jogar, porque é injogável lá. Os caras são preparados fisicamente para jogar lá, eles são preparados para sobreviver naquele clima hostil, naquele ambiente hostil. E tem até o caso do Eric Pulgar, que passou mal durante o jogo por causa da altitude, que no vestiário estava passando mal por causa da altitude. O pessoal tendo que usar aquelas coisas, nebulizador, não lembro, para conseguir respirar, porque não tem ar suficiente lá. O ar é rarefeito. E, querendo ou não, é injogável. Nunca que um Palmeiras tomaria mais de 2 gols de um time como a LDU. E hoje se prova isso. Hoje a LDU não conseguiu dar perigo ao Palmeiras. Hoje a LDU não conseguiu atacar. Se eu vi o Carlos Miguel 3 vezes durante a partida, foi muito. E que time pequeno. Que time pequeno é a LDU. Mesmo com vantagem de 3-0, se apequenaram muito. Nossa senhora. Eles só quiseram jogar de verdade quando tomaram a virada. Quando já não tinha mais o que fazer. E querendo ou não, eles querendo jogar de verdade, depois de tomar uma virada, é mais perigoso eles tomarem um 5, 6-0, 7-0 do que conseguir um empate ali. E falando sobre o Rafael Veiga, que ídolo o Palmeiras tem. Ele é um ídolo incontestável do time, do clube. Tá nas 3 finais do Palmeiras, nas 3 finais de Libertadores que o Palmeiras está nos últimos anos. Foi decisivo em nas duas que o Palmeiras ganhou. E é decisivo para chegar nessa terceira. Ele bateu um pênalti tranquilo, consciente,
com muita habilidade. E eu não tenho muito o que falar. E sendo bem sincero, eu tô nervoso pra esse jogo em Lima, hein? Mas que vença o melhor, e espero que o melhor seja o Flamengo. É isso. Se você discorda de algo que eu falei aqui, principalmente sobre a questão da altitude, por favor, comenta. Se você curtiu o vídeo, se você tá gostando da minha ideia, dá like, compartilha, se inscreve, vai me ajudar muito, eu agradeço de coração, tá ligado? Tô gravando esse vídeo assim que o jogo terminou, aqui são 11 horas exatamente agora, eu moro em Rondônia. Mas é isso, eu desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde pra você. E que jogo, que final teremos nessa Libertadores? Eu tenho uma única certeza dessa final: que quem pagar o ingresso vai estar muito bem servido, porque vai ser algo histórico. É algo que vai entrar para a história do futebol, não nacional, não continental, vai entrar para a história do futebol mundial. Porque teremos o primeiro tetracampeão, além do fato de ser uma rivalidade que crescente, que ainda vai crescer mais. Eu tenho certeza de que o Palmeiras e o Flamengo vão crescer mais nos próximos anos. É uma final que vai ter o primeiro tetracampeão do brasileiro, tetracampeão da Libertadores, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. E eu já vejo até gente comentando que o São Paulo vai ficar pequeno comparado, mas sendo sincero aqui agora, esse tetracampeonato da Libertadores não vai tirar o São Paulo do local que ele pertence. O São Paulo é o maior clube brasileiro atualmente. Pode tirar o Santos, o Flamengo ou o Palmeiras pode virar o segundo maior time brasileiro, mas o São Paulo é sem dúvidas o maior time brasileiro. São 3 Libertadores e 3 Mundiais. Acabou. E que treinador é o Abel Ferreira? Falamos muito sobre Jorge Jesus, mas devemos falar tanto quanto sobre o Abel Ferreira. São 3 finais de Libertadores, 2 Libertadores, 2 Brasileirões, se eu não me engano, e uma Copa do Brasil, se eu não me engano também, fora Paulista. Que treinador o Palmeiras tem, que elenco o Palmeiras tem, que história o Palmeiras está fazendo e que vínculo tem o Palmeiras com o Abel Ferreira. Chega a ser invejável esse vínculo de treinador e clube. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Novamente, se puder dar like, compartilhar, comentar, eu agradeço muito. Se puder se inscrever, eu agradeço mais ainda. Eu te amo. Beijão. Fui.